Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão reunidos desde as 4 horas da tarde para discutir novos elementos da investigação que vieram à tona após a Polícia Federal analisar o conteúdo do celular de Daniel Vorcaro. O encontro foi convocado pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Ele vai apresentar aos colegas detalhes do relatório da Polícia Federal, que cita aí conversas do ministro Dias Toffoli, relator do caso, com o principal investigado, o dono do Banco Master. Como vamos mostrar na edição de hoje, Toffoli nega a relação de amizade com Vorcaro. Nessa quinta-feira, o ministro determinou que a Polícia Federal envie ao Supremo Tribunal Federal os dados de todos os celulares apreendidos e periciados na investigação. O material também já foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que deverá se manifestar sobre este caso. Vamos ao vivo, então, conversar com o repórter José Matheus Santos, que acompanha muito de perto, tem todas as informações atualizadas. Boa noite, José Matheus. Como é que está o andamento dessa reunião aí na sede do Supremo? Bem-vindo. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News nesta quinta-feira. Marina, o ministro Edson Fachin convocou os outros 9 ministros para uma reunião a fim de mostrar aos outros magistrados que compõem a Suprema Corte detalhes do relatório da Polícia Federal que contém menções ao ministro Dias Toffoli no contexto das buscas e apreensões dos aparelhos eletrônicos que foram alvo de buscas e apreensões nas operações em relação à apuração da suspeita de fraudes financeiras de cerca de 12 bilhões de reais do Banco Master. Fachin, ao iniciar a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, comunicou publicamente que aquela sessão seria encerrada de forma antecipada para que os ministros pudessem se reunir por volta das 16 horas para um diálogo. Apuramos que esse diálogo é justamente essa exposição aos outros ministros desse relatório e também da resposta do ministro Dias Toffoli a ele em relação à atuação dele no caso do Banco Master. Como apurou o nosso analista César Feitosa, o ministro Dias Toffoli negou ali proximidades com Daniel Vorcaro e também defendeu a atuação dele no caso do Banco Master. Esse encontro conta com a participação de ministros presencialmente por videoconferência e continua em andamento na presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin também já deu ciência à Procuradoria-Geral da República para que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, possa avaliar, esse relatório da Polícia Federal com menções ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse assunto ainda, esse relatório da Polícia Federal, como apurou o nosso analista César Feitosa, contém cerca de 200 páginas e é dividido em capítulos. E esse relatório destaca uma proximidade entre o ministro Dias Toffoli e também o banqueiro Daniel Vorcaro. O material tem como base a análise do celular de Vorcaro, que era o banqueiro que comandava o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado, no mesmo dia em que foi deflagrada uma operação da Polícia Federal. Esse relatório tem 2 tópicos e mostra conversas entre Vorcaro e o ministro Dias Toffoli com convites das duas partes para confraternizações, eventos, inclusive uma festa de aniversário do ministro Dias Toffoli. O outro tópico tem como foco pagamentos feitos pelo cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, que inclusive foi alvo de uma das fases dessas operações que apuram essas fraudes financeiras do Banco Master, para a compra da parte do resort Itaiaiá, que fica em Rio Claro, no interior do Paraná, que pertencia à empresa dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Esse relatório, portanto, essa apuração que foi feita pelo nosso analista César Feitosa. A Basília Rodrigues, que também é analista aqui do SBT News, apurou que esse nível de relação, de proximidade, de amizade eventual entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, esse nível é que vai definir se Toffoli vai continuar
à frente do caso ou o grau de suspeição dele para continuar à frente desse caso. A Basílio Rodrigues trouxe essa apuração no site do SBT News e um ponto central para essa decisão sobre uma eventual suspeição de Toffoli será o teor das conversas e das citações ao ministro Dias Toffoli nesses conteúdos que foram apreendidos nessas buscas e apreensões nesses aparelhos eletrônicos que foram apreendidos pela Polícia Federal. Um outro ponto que também apuramos aqui no SBT News é que a Polícia Federal apontou ao ministro Edson Fachin, ao enviar esse relatório aqui para o Supremo Tribunal Federal, a suspeição do ministro Dias Toffoli para conduzir essa operação. E a Polícia Federal fez uma menção a um trecho da legislação que é em relação à suspeição de magistrados para conduzir investigações. Marina e Celso. José Matheus, mais uma dúvida, porque em meio a tudo isso, a gente sabe, Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, procurou a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e vai prestar depoimento. Tudo isso aconteceu depois daquela movimentação ontem, né, do senador Renan Calheiros, presidente da CAI, ir pessoalmente à sede do Supremo Tribunal Federal com uma comitiva de outros senadores, pedindo, portanto, avanço para o Legislativo também entrar nesse caso, também ajudar nas investigações. Como é que vai ser, quando, melhor dizendo, será essa oitiva de Vorcaro na comissão, melhor dizendo, lá no Senado Federal? Marina, a previsão é que esse depoimento aconteça no dia 24 de fevereiro, ou seja, na terça-feira seguinte ao Carnaval, quando será uma semana de retomada das atividades do Legislativo após esse período festivo no país. Daniel Vorcaro, segundo informações de bastidores, procurou a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal para confirmar que pretende fazer esse depoimento no dia 24 de fevereiro. Esse colegiado é presidido pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e essa comissão do Senado Federal criou, um grupo de trabalho para fazer acompanhamento dessas investigações do Banco Master, bem como aprovar requerimentos para ouvir investigados e autoridades envolvidas nesse processo investigativo e também para aprovar projetos de lei a fim de prevenir eventuais novas fraudes ao sistema financeiro nacional. Esse colegiado deve se reunir para ouvir Daniel Vorcaro no dia 24 de fevereiro e essa convocação ocorre justamente em meio ao agravamento dessas denúncias envolvendo o Banco Master, que era de propriedade de Daniel Vorcaro e teve a liquidação decretada pelo Banco Central. A essa data de 24 de fevereiro prevista antecede a ida do banqueiro, a ida da CPMI do INSS, que já estava prevista para acontecer e já está marcada para acontecer no dia 26. Portanto, uma possibilidade, Marina, Celso e telespectadores, de 2 depoimentos prestados por Daniel Vorcaro a comissões diferentes do Congresso Nacional. Uma a Comissão de Assuntos Econômicos e outra a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura as fraudes e desvios do INSS. Volto com vocês, Marina e Celso, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus, a gente agradece as informações e continuamos com você de plantão aí a respeito da reunião que acontece no STF. Qualquer novidade, você chama a gente.